Isabela Costa, 28 anos, estava paralisada no centro do salão mais luxuoso de Nova York. Champanhe escorria pelo vestido de US$ 15.000 da esposa do prefeito. 400 pessoas da alta sociedade pararam de respirar ao mesmo tempo. Richard Valentine, o pianista mais famoso da cidade, se levantou da mesa principal. Seus olhos gelados fixaram-se na garçonete. Claramente, você não pertence aqui. Seria melhor procurar trabalho compatível com suas qualificações. As palavras cortaram o silêncio como lâmina. Todas as cabeças se viraram. O julgamento era unânime e silencioso. Isabela sentiu o mundo desabar. Por 10 anos, ela havia engolido humilhações nesta cidade implacável. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Desta vez, uma força adormecida começou a despertar dentro dela. O que Richard Valentine não sabia era que estava prestes a descobrir o maior erro de sua vida. A mulher que ele acabara de desprezar carregava segredos que fariam todos naquele salão questionarem tudo sobre talento, verdade e justiça. 20 minutos antes, Isabela havia entrado pelos fundos do Hotel Grandeur sem imaginar que sua vida mudaria para sempre. O evento beneficente mais exclusivo da cidade acontecia no salão principal, onde ingressos custavam mais que seu salário semestral. A entrada dos funcionários contrastava brutalmente com o luxo lá dentro. Paredes descascadas, armários velhos, espelhos rachados. Ali, 15 mulheres se preparavam para servir pessoas que gastavam em uma noite o que elas não veriam em anos. "Comportem-se", disse Marta, a supervisora. "Vocês são invisíveis. Assim eles preferem." Isabela ajustou o uniforme pela última vez. Cada peça havia sido lavada 3 vezes, cada botão verificado 2 vezes. Naquele mundo, um detalhe errado resultava em humilhação ou demissão. Quando as portas se abriram, o impacto foi avassalador. Flores raras decoravam cada canto. Lustres de cristal banhavam rostos botoxados em luz dourada. O perfume caro misturado com conversas em 3 idiomas criava uma atmosfera de poder absoluto. "Primeira bandeja", Marta sussurrou, entregando taças de cristal tcheco. "Dom Perignon, 1996. Cuidado." Isabela respirou fundo e entrou no salão. Imediatamente se tornou invisível, útil quando necessária, ignorada quando não. Circulou entre conversas sobre casas de campo na Europa e reclamações sobre a dificuldade de encontrar pessoal adequado. Do outro lado do salão, o palco principal exibia um piano de cauda Steinway, que custava mais que apartamentos inteiros. O instrumento brilhava sob luzes estratégicas, chamando por ela como sempre acontecia, mas Isabela forçou-se a desviar o olhar. Aquele mundo não era mais seu. "Atenção, por favor!" A voz amplificada cortou as conversas. "Em breve teremos a apresentação especial de nosso querido Richard Valentine." Aplausos educados ecoaram. Isabela sentiu um aperto no estômago que a pegou desprevenida. Todos conheciam aquele nome, o prodígio que dominara a música clássica, o pianista mais influente da geração. O que ninguém sabia era que Isabela também o conhecia. Intimamente, dolorosamente. Richard entrou no salão como realeza, cumprimentando pessoas importantes e ignorando as irrelevantes. Sua presença comandava atenção imediata. Sorrisos se alargavam, conversas paravam, câmeras discretas capturavam sua entrada triunfal. Isabela tentou se manter longe, mas o salão não era grande o suficiente. Inevitavelmente, seus caminhos se cruzaram quando ela servia champanhe próximo à mesa principal. Foi quando seus olhos se encontraram. Richard a fitou com curiosidade inicial, como tentando lembrar onde havia visto aquele rosto. Então, o reconhecimento atingiu como um raio. Um sorriso cruel se espalhou. Não o sorriso profissional, mas algo predatório. "Impressionante", ele disse alto o suficiente para atrair atenção. Isabela Costa, que,
Coincidência interessante. Isabela tentou continuar seu trabalho, mas Richard bloqueou seu caminho. Não seja tímida, afinal vocês não se conhecem todos os dias com antigas conhecidas. Margaret Hamilton, esposa do prefeito, olhou com curiosidade. Conhecidas? Isabela aqui estudou música, Richard disse com falsa nostalgia. Tinha grandes aspirações artísticas. É fascinante ver como a vida toma direções inesperadas. Cada palavra era escolhida para cortar. Isabela sentiu as mãos tremendo, mas se forçou a manter a compostura. Não podia dar a Richard a satisfação de vê-la quebrar. Com licença, preciso continuar trabalhando, ela murmurou. Claro, claro, Richard disse, fingindo compreensão. O trabalho honesto é sempre admirável. Mesmo quando não é exatamente o que planejávamos para nossas vidas. Foi então que aconteceu. No nervosismo, Isabela perdeu o controle da bandeja. As taças voaram em câmera lenta, despejando champanhe sobre o vestido caríssimo de Margaret. O silêncio foi ensurdecedor. Meu vestido! Margaret gritou. $15.000! Richard viu sua oportunidade e a agarrou como predador. Pessoas como você deveriam conhecer melhor o mundo em que vivem, ele disse, a voz cortando o ar. Talvez seja a hora de procurar algo mais apropriado. As palavras ecoaram pelo salão inteiro. Conversas cessaram. Garçons pararam. A própria música ambiente pareceu diminuir. Algumas pessoas simplesmente não compreendem certas sutilezas sociais, Richard continuou, ajeitando o smoking. É questão de saber reconhecer nosso lugar no mundo. Margaret acenou vigorosamente. Absolutamente inaceitável. Quero essa pessoa removida imediatamente. Vozes se juntaram ao coro. Que descuido! Como contratam pessoas assim? Padrões básicos, por favor! Isabela estava no centro de 400 olhares julgadores, segurando cacos como fragmentos de sonhos despedaçados. As lágrimas que segurou por anos finalmente começaram a escorrer. Richard observava com satisfação pura. Era exatamente assim que gostava de ver pessoas, quebradas, humilhadas, lembrando quem realmente mandava. Mas Richard Valentine acabara de cometer o maior erro de sua vida. A mulher que ele estava humilhando não era mais a jovem vulnerável que ele havia manipulado anos atrás. Ela havia crescido, amadurecido, e guardava dentro de si uma força que nem ela mesma conhecia completamente, uma força que estava prestes a explodir. A explosão começou como sussurro na memória de Isabela. 10 anos atrás, ela tinha 18 anos e um sonho que brilhava mais forte que as luzes da cidade. Chegara aos Estados Unidos com uma mala velha, $300 e uma bolsa para a academia de música mais prestigiosa do país. Hoje, carregava bandejas e engolia humilhações para sobreviver. Isabela nasceu em São Paulo, filha única de Conceição e João Costa. A casa era pequena, mas sempre cheia de música. Um piano vertical velho dominava a sala, suas teclas amareladas contando histórias de décadas de uso. Era ali que tudo começou. Idza, venha cá, minha filha. Conceição chamava todas as tardes após voltar da escola, onde lecionava matemática. Vamos treinar um pouquinho antes do jantar. Conceição não sabia ler partituras, mas tinha ouvido absoluto. Cantarolava melodias que ouvia no rádio, enquanto Isabela as reproduzia no piano. João chegava da oficina mecânica com as mãos ainda sujas de graxa, mas sempre parava para ouvir. Minha princesa vai tocar no Teatro Municipal um dia, ele dizia, orgulhoso. Vocês vão ver. As primeiras lições formais vieram aos 7 anos, com Dona Helena, uma professora aposentada que morava 3 casas adiante. R$ 15 por aula. Uma fortuna para a família que contava cada centavo. Esta menina tem algo especial, Dona Helena disse após a primeira aula. Nunca vi criança com essa intuição musical. Conceição trabalhava 3 empregos para pagar as lições.
De manhã na escola pública, à tarde dando aulas particulares, à noite limpando escritórios. João vendia ferramentas usadas na feira aos domingos, cada real destinado às partituras que Isabela devorava. "Mamãe está cansada?" Isabela perguntou uma noite, vendo os olhos vermelhos da mãe. "Cansaço bom, meu amor." Conceição sorriu. "É cansaço que vale a pena." Aos 10 anos, Isabela já superava alunos adultos. Suas pequenas mãos voavam sobre as teclas com precisão impossível para sua idade. Dona Helena começou a levá-la para masterclasses gratuitas na universidade. "Professor Martinez", Dona Helena disse ao maestro mais respeitado da faculdade, "precisa ouvir esta criança." Professor Martinez era homem sério, que raramente se impressionava. Mas quando Isabela tocou o primeiro movimento do concerto de Mozart, ele parou tudo o que estava fazendo. "De onde esta menina veio?" perguntou incrédulo. Foi professor Martinez quem inscreveu Isabela em seu primeiro concurso nacional aos 12 anos. A família não tinha dinheiro para passagem aérea para Rio de Janeiro, então fizeram a viagem de ônibus, 17 horas em poltronas desconfortáveis. "Não importa como chegamos lá", João disse, segurando a mão da filha durante a viagem. "O que importa é que você vai mostrar seu talento." Isabela venceu e continuou vencendo. Aos 15, havia conquistado todos os prêmios nacionais da categoria juvenil. Jornais começaram a falar da pequena prodígio de São Paulo. "Filha", Conceição disse numa noite especial, depois de economizar por meses, "temos uma surpresa." Era um piano novo, não exatamente novo, mas reformado com carinho. João havia negociado por meses com uma loja de instrumentos musicais, trocando serviços mecânicos por parcelas do piano. "Agora você pode estudar em casa sem incomodar vizinhos", ele disse, tentando disfarçar a emoção. Isabela chorou, não apenas pelo piano, mas por entender o sacrifício que representava. Seus pais abriram mão de tudo, roupas novas, jantar fora, pequenos luxos, para alimentar o sonho dela. O momento que mudou tudo aconteceu após uma apresentação especial no Teatro Municipal. Isabela, aos 17 anos, havia tocado com a Orquestra Sinfônica de São Paulo. A plateia estava de pé, aplaudindo por 5 minutos. Foi quando Marcus Wellington apareceu nos bastidores. "Senhorita Costa", ele disse em português carregado de sotaque americano, "sou diretor da Academia Internacional de Música de Nova York. Nunca vi talento assim em toda a minha carreira." Os olhos de Isabela brilharam como estrelas. "Queremos oferecê-la uma bolsa integral para estudar conosco. Você seria nossa primeira estudante brasileira." A Academia Internacional era lenda, onde grandes nomes da música clássica mundial haviam estudado. Era como ser convidada para tocar no paraíso. "Há apenas uma condição", Marcos continuou. "As aulas começam em 2 semanas. Você precisaria se mudar para Nova York imediatamente." 2 semanas. Era tudo que Isabela tinha para deixar família, país, vida inteira. João e Conceição se entreolharam, medo misturado com orgulho. "É sua chance, filha", Conceição sussurrou. "A chance que sempre sonhamos." Aquelas 2 semanas passaram como vendaval. Documentos, vistos, passaporte de emergência. A comunidade local fez vaquinha para ajudar com passagem aérea. Dona Helena doou suas partituras mais preciosas. "Leve um pedacinho do Brasil com você", ela disse, entregando uma pequena bandeira bordada à mão. A despedida no aeroporto foi devastadora. João, que sempre foi forte, chorou como criança. Conceição tentava sorrir, mas lágrimas denunciavam o coração partido. "Vai, minha filha", ela sussurrou no ouvido de Isabela. "Realiza nosso sonho. Mostra para o mundo do que os brasileiros são capazes." O voo foi interminável. Isabela olhava pelas janelas, vendo o Brasil ficar cada vez menor até desaparecer completamente. Levava na bagagem roupas simples, algumas partituras e todo o amor da família que ficava para trás. Nova York a recebeu como monstro de concreto
e indiferença. O aeroporto era maior que sua cidade natal. As pessoas falavam rápido demais, em inglês que ela mal entendia. Ninguém sorria. Ninguém ajudava. O táxi até a academia custou metade do dinheiro que trouxera. O motorista, impaciente com seu inglês hesitante, bufava irritado a cada pergunta. "First time?" Ele perguntou, vendo sua confusão. "Yes," Isabela respondeu baixinho. "First time." "Good luck, kid. You're gonna need it." A Academia Internacional era ainda mais impressionante pessoalmente. Prédio de mármore branco, jardins perfeitamente manicurados, estudantes elegantes caminhando com instrumentos caros. Isabela se sentiu como intrusa. "Você deve ser nossa brasileira", a recepcionista disse com sorriso protocolar. "Sr. Wellington está esperando." O escritório de Marcus Wellington era intimidador. Diplomas cobriam paredes inteiras. Fotos com celebridades musicais decoravam mesa de mogno. Janelas enormes mostravam vista panorâmica da cidade. "Bem-vinda, senhorita Costa", ele disse, mas algo em seu tom havia mudado. Menos caloroso que no Brasil. "Esperamos grandes coisas de você." Foi então que a realidade começou a se revelar. O apartamento incluído na bolsa era cubículo sem janelas no subsolo de prédio deteriorado. O auxílio alimentação eram $50 por semana, insuficientes para 3 refeições diárias na cidade mais cara do mundo. Mas o senhor disse que bolsa integral cobria tudo. Isabela tentou explicar no segundo dia. "Cobre aulas e alojamento", Marcos respondeu friamente. "Despesas pessoais são responsabilidade do estudante. Não pode esperar que a academia sustente completamente sua vida." Isabela sentiu o primeiro aperto no peito. Ligou para casa naquela noite, mas não contou sobre dificuldades. Conceição e João haviam vendido tudo para realizar aquele sonho. Não podia desapontá-los. "Como está, minha filha?" Conceição perguntou, voz cheia de expectativa. "Tudo maravilhoso, mãe." Isabela mentiu. "A academia é incrível. Professores são ótimos." "Que bom, meu amor. Papai está aqui do lado, morrendo de saudade." "Princesa!" veio a voz de João ao fundo. "Estamos muito orgulhosos." Isabela desligou e chorou em silêncio no cubículo escuro. Pela primeira vez, questionou se havia tomado decisão certa. Mas na manhã seguinte, voltou à academia determinada. Tocou com paixão renovada, impressionando professores e colegas. Por alguns momentos, esquecia das dificuldades financeiras. Foi no 3º mês que conheceu Sarah, colega americana que também lutava para pagar despesas. "Trabalho numa lanchonete perto daqui", Sarah contou durante o intervalo. "Pagam bem, horários flexíveis. Quer que eu fale com meu chefe?" Isabela hesitou. Não havia vindo a Nova York para trabalhar em lanchonete. Mas $50 por semana não cobriam nem alimentação básica. "Ok", ela disse finalmente. "Pode falar." Tony, dono do Big Apple Diner, era italiano de 2ª geração que gritava com funcionários, mas tinha coração generoso. "Brasileira, hein?" ele disse, olhando Isabela de cima a baixo. "Sabe trabalhar duro?" "Sim, senhor." "Ótimo. Começa amanhã, horário do almoço. $15 por hora mais gorjetas." Era início da dupla vida. Manhãs na academia tocando Chopin e Rachmaninoff. Tardes servindo hambúrgueres e batatas fritas para clientes apressados que mal olhavam em sua direção. As mãos que deveriam tocar apenas teclas de piano começaram a carregar bandejas pesadas, lavar pratos engordurados, limpar mesas pegajosas. À noite, voltava ao cubículo exausta demais para praticar adequadamente. "Isa, suas apresentações estão perdendo brilho", professor Williams comentou após aula. "Está tudo bem?" "Sim, professor, só cansaço normal." Mas não era normal. Era a exaustão de quem trabalhava 16 horas diárias, tentando conciliar sonho com sobrevivência. Aos poucos, notas começaram a cair. Não porque faltava talento, mas porque faltava tempo e energia.
Quando chegava em casa após turno duplo no restaurante, mal conseguia manter olhos abertos. Senhorita Costa, Marcus Wellington a chamou após 6 meses. Precisamos conversar. O escritório parecia ainda mais intimidador na segunda visita. Marcus folheava relatórios com expressão severa. Seus professores estão preocupados. Você chegou aqui como nossa maior promessa, mas desempenho tem sido decepcionante. Isabela tentou explicar sobre trabalho, dificuldades financeiras, como estava fazendo o possível para conciliar tudo. Senhorita Costa, Marcus a interrompeu. Talento sem dedicação total é desperdício. Se não pode se comprometer completamente com estudos, talvez devesse reconsiderar se este é realmente seu lugar. Era a ameaça disfarçada de conselho. Melhorar performance ou perder bolsa. E perder bolsa significava voltar ao Brasil como fracassada, carregando culpa de ter desperdiçado o sacrifício da família. Foi exatamente nesse momento de vulnerabilidade total que Richard Valentine entrou em sua vida. 3 anos mais velho, filho de família milionária de produtores musicais. Richard não precisava de bolsa. Seus pais pagavam anuidades que custavam mais que carros. Não precisava trabalhar. Tinha mesada maior que salários de professores. E era bom. Muito bom. Richard tocava com técnica impecável e presença magnética. Era charmoso, bonito, sabia exatamente como fazer garota brasileira solitária se sentir especial. Você é incrível, ele disse após ouvi-la em sala de ensaio. Seu talento é mais puro que qualquer coisa que já ouvi. Só precisa de tempo para desenvolvê-lo. Richard começou ajudando. Pagava refeições, emprestava dinheiro, oferecia caronas no carro importado. Isabela estava tão desesperada que aceitou tudo sem questionar. Deixa eu te ajudar de verdade, ele disse após 3 meses de namoro. Meus pais têm conexões, podem conseguir apresentações pagas. Você não precisa trabalhar naquela lanchonete. Era tudo que Isabela sonhara ouvir. Finalmente alguém que entendia sua situação e queria ajudá-la. Mas no mundo de Richard Valentine, favores sempre vinham com preços escondidos. Durante meses, Richard foi o namorado perfeito. Atencioso, generoso, compreensivo. Isabela se apaixonou perdidamente. Não apenas por ele, mas pela sensação de finalmente ter apoio, de não estar sozinha na cidade hostil. Compus algo para você, ela disse uma noite, mostrando partitura que havia trabalhado por semanas. Chama-se Saudades do Horizonte. É sobre a vista da minha janela no Brasil. Richard estudou a música com interesse genuíno. É linda, realmente tocante. Posso fazer uma cópia? Quero estudá-la melhor. Isabela ficou emocionada. Era a primeira vez que alguém demonstrava interesse real em sua composição original. O que ela não sabia era que Richard estava planejando algo muito mais sinistro. A apresentação final do 3º ano determinaria quem conseguiria bolsas para continuar. Isabela havia escolhido sua própria composição, expandida e refinada. Era sua chance de mostrar não apenas técnica, mas criatividade original. Na semana anterior à apresentação, Richard se tornou ainda mais atencioso. Levava-a para jantares caros, comprava presentes, sussurrava palavras de encorajamento. Você vai arrasar, ele dizia. Sua música é especial. Todos vão reconhecer seu talento. Isabela estava confiante. Havia praticado incansavelmente, aperfeiçoado cada nota, cada transição. A música contava uma história completa, da saudade inicial ao crescimento pessoal, culminando em esperança renovada. Na manhã da apresentação, chegou cedo para ensaiar uma última vez. Foi quando descobriu o primeiro problema. O piano estava completamente desafinado, não levemente, drasticamente. Algumas teclas soavam meio tom abaixo, outras meio tom acima. Parecia sabotagem deliberada. Tem certeza? Perguntou ao técnico. Pode afinar rapidamente?
Vai levar pelo menos 2 horas, ele respondeu. Alguém mexeu nisso durante a madrugada. Isabela correu para o escritório, explicou a situação. Disseram que ela poderia usar outro piano, mas em sala diferente, com acústica que ela não conhecia. Chegou à nova sala com 15 minutos de atraso, nervosa e desestabilizada. Mas o pior ainda estava por vir. Abriu sua pasta de partituras e gelou. As páginas estavam todas fora de ordem. Pior, algumas páginas haviam sido trocadas por versões antigas, com notações diferentes. Era impossível tocar daquele jeito. Não posso tocar assim, ela disse aos avaliadores. Minhas partituras foram alteradas. Senhorita Costa, o diretor disse impaciente, você é responsável por seus materiais. Não podemos adiar por questões de organização pessoal. Isabela tentou tocar de memória, mas a sabotagem havia abalado completamente sua confiança. Errou passagens que conhecia perfeitamente. Sua coordenação estava comprometida pelo nervosismo. A apresentação foi desastrosa. Muito decepcionante, comentaram os jurados. Esperávamos muito mais. Perdeu a bolsa na mesma semana. Foi só depois que Isabela afirmou ter descoberto a verdade. Segundo ela, Richard teria usado uma versão simplificada da sua composição para vencer o concurso. A música que deveria lançar a carreira de Isabela acabou lançando a dele. Quando confrontou Richard, ele riu na cara dela. Você realmente achou que eu namoraria uma garçonete por amor? Ele disse com crueldade casual. Precisava da sua música. Agora que tenho, não preciso mais de você. Isabela saiu da academia arrasada, sem dinheiro para voltar ao Brasil, sem perspectivas nos Estados Unidos. Começou trabalhando em restaurantes, depois eventos da elite, sempre servindo pessoas que a viam como mobília. Durante 10 anos, carregou a dor da traição em silêncio. Durante 10 anos, acreditou que o fracasso havia sido culpa sua. Até esta noite. Até Richard Valentine cometer o erro de humilhá-la publicamente mais uma vez. Richard Valentine acordava todas as manhãs no topo do mundo. Sua mansão nos bairros mais exclusivos ocupava um quarteirão inteiro. 14 quartos, 8 banheiros, 5 pianos em salas diferentes. O closet era maior que apartamentos onde viviam seus funcionários. Aos 42 anos, não era apenas pianista. Era império, marca registrada, máquina de transformar música em ouro. Sua gravadora familiar controlava metade do mercado de música clássica do país. Senhor Valentine, Patrícia, sua assistente, bateu na porta. Sua agenda de hoje. Richard não levantou os olhos das partituras. Em 5 anos de trabalho, ainda não se lembrava do nome dos filhos dela. Funcionários eram móveis, úteis quando necessários, invisíveis quando não. Cancele tudo exceto o evento desta noite, disse distraidamente. Quero tempo para me preparar adequadamente. O baile beneficente seria televisionado nacionalmente. Oportunidade perfeita para lançar seu novo álbum. Richard havia planejado tudo. 2 peças escolhidas estrategicamente, iluminação testada 3 vezes, câmeras posicionadas nos ângulos mais favoráveis. Para Richard, cada apresentação era show calculado, não tocava música, vendia fantasia. A fantasia de que o público presenciava algo especial, algo que apenas ele podia oferecer. A verdade era que Richard havia perdido paixão pela música há muito tempo. O que o movia agora era poder, reconhecimento, necessidade constante de provar superioridade. Música era apenas meio. O fim era sempre sua glorificação. Dirigindo seu Bentley novo pelas ruas, Richard refletia sobre sua carreira meteórica. Tudo começara com aquela composição que descobrira na academia. Uma melodia tocante sobre saudade e crescimento. A música havia definido seu estilo único, abrindo portas para as maiores oportunidades. Claro, houvera alguns mal entendidos sobre a origem da peça.
Mas Richard aprendera cedo que na indústria musical, assim como em qualquer negócio, vencedores escreviam a história. E ele era definitivamente um vencedor. Chegando ao Hotel Grandeur, foi recebido como realeza. O gerente, pessoalmente, o acompanhou até suíte reservada especialmente para sua preparação. Champanhe francês, frutas orgânicas, toalhas aquecidas o esperavam. Senhor Valentine, o gerente disse com reverência, é uma honra tê-lo conosco. Se precisar de qualquer coisa... Richard acenou distraidamente. Esse tratamento era natural quanto respirar. Crescera acostumado a ser centro das atenções, ter desejos antecipados antes mesmo de expressá-los. Enquanto se arrumava, pensou nos outros convidados. Políticos, empresários, socialites, todos ansiosos para a foto com ele, para contar que conversaram com o grande Richard Valentine. Sabia exatamente como jogar esse jogo. O que mais gostava nesses eventos era observar pessoas tentando impressioná-lo. Mulheres ricas fingindo entender música clássica. Homens poderosos citando compositores que nunca ouviram. Jovens músicos se aproximando com olhos suplicantes. Raramente dava o que queriam. Era mais divertido ver decepção quando os ignorava ou dispensava com comentários cortantes. Poder não estava apenas em ter o que queria, estava em negar aos outros o que desejavam. Descendo para o salão, foi recebido com aplausos instantâneos. Pessoas pararam conversas para olhá-lo. Câmeras capturaram sua entrada. Era exatamente a recepção que esperava e merecia. Richard, querido! Margaret Hamilton se aproximou com braços estendidos. Está absolutamente deslumbrante. Richard sorriu profissionalmente. Caloroso o suficiente para ser educado, distante o suficiente para manter hierarquia. Circulou como rei, inspecionando o reino, cumprimentando importantes, ignorando irrelevantes. Foi durante essa circulação triunfal que seus olhos encontraram algo inesperado. Uma garçonete carregando bandejas no fundo do salão. Por um segundo pareceu familiar. Então o reconhecimento o atingiu como raio. Isabela Costa, a pequena brasileira que ele havia usado e descartado anos atrás. Um sorriso cruel se espalhou pelo rosto de Richard. Não o sorriso profissional, mas algo predatório. Era como se o universo tivesse preparado um presente especial para ele. Isabela tentou se esconder, mas Richard já estava caminhando determinado em sua direção. Era hora de se divertir um pouco. Afinal, algumas pessoas precisavam ser lembradas constantemente de qual era seu lugar no mundo. E Richard Valentine era exatamente a pessoa certa para dar essa lição. O reencontro aconteceu como colisão de mundos. Isabela carregava taças quando Richard apareceu bloqueando seu caminho, sorriso predatório estampado no rosto. Meu Deus! Disse alto o suficiente para atrair atenção. Isabela Costa, que coincidência fascinante. Algumas pessoas pararam conversas para observar. Isabela sabia que precisava sair dali, mas suas pernas não obedeciam. Trabalhando, vejo. Richard continuou, fingindo surpresa. E aqui eu pensando que você seria pianista famosa agora. Afinal, tinha tanto potencial na academia. A palavra potencial saiu como carícia envenenada. Richard sempre fora mestre em humilhar publicamente, disfarçando crueldade de curiosidade casual. Com licença, preciso voltar ao trabalho, Isabela murmurou. Não seja tímida. Richard bloqueou novamente seu caminho. Conte para nossos amigos sobre seus projetos musicais atuais. Mais pessoas se aproximaram. Isabela reconheceu críticos influentes, produtores poderosos, pessoas que poderiam arruinar qualquer chance futura na música. Não tenho projetos musicais no momento. Que pena, Richard disse com falsa compaixão. Mas que coincidência! Você pode assistir uma apresentação de verdade hoje. Talvez aprenda sobre excelência musical. As palavras atingiram como socos.
Isabela sentiu olhos ardendo, mas se recusou a dar a Richard a satisfação de vê-la chorar. "Richard, querido!" Margaret Hamilton apareceu. "Quem é sua amiga?" "Esta é Isabela", Richard disse com um sorriso que não chegava aos olhos. "Uma antiga colega de estudos, costumava ter grandes aspirações. Agora serve drinks. A vida ensina algumas lições duras." Margaret olhou para Isabela com mistura de pena e desdém. "Oh, que interessante. Isabela aqui recebeu bolsa integral para a Academia Internacional." Richard continuou se divertindo. "Mas, aparentemente, preferiu outras prioridades." A insinuação era clara. Ele sugeria que Isabela jogara fora oportunidades por preguiça ou incompetência. Não mencionava como havia seduzido o jovem vulnerável, prometido ajuda e depois traído cruelmente. "Algumas pessoas simplesmente não têm o que é necessário", Richard filosofou. "Talento sem caráter é inútil." Isabela sentiu algo quebrando dentro dela. Por 10 anos carregara culpa e vergonha. Por 10 anos acreditara que o fracasso fora culpa sua. Mas ouvir Richard distorcer a história na frente daquelas pessoas foi demais. "Você sabe muito bem o que aconteceu", ela disse, voz tremendo de raiva contida. "Sei exatamente", Richard respondeu, olhos brilhando com malícia. "Você fez escolhas, agora vive com consequências." Foi então que aconteceu o acidente que mudaria tudo. Isabela, mãos tremendo de emoção, perdeu controle da bandeja. Taças voaram em câmera lenta, despejando champanhe Dom Perignon sobre o vestido de Margaret. Silêncio ensurdecedor se seguiu. 400 pessoas pararam de respirar. "Meu vestido!" Margaret gritou. $15.000! Richard viu oportunidade e a agarrou como tubarão. Levantou-se, olhos brilhando com crueldade que fez pessoas recuarem. "Pessoas como você deveriam conhecer melhor o mundo em que vivem." A voz cortou o ar como lâmina. "Talvez seja hora de procurar algo mais apropriado." As palavras ecoaram pelo salão inteiro. Conversas cessaram. Garçons pararam. Até música ambiente pareceu diminuir. Algumas pessoas simplesmente não compreendem certas sutilezas sociais, continuou, ajeitando o smoking. "É questão de reconhecer nosso lugar no mundo." Margaret acenou vigorosamente. "Absolutamente inaceitável. Quero essa pessoa demitida." Vozes se juntaram ao coro. "Que falta de profissionalismo! Como contratam pessoas assim? Padrões básicos!" Isabela estava no centro de 400 olhares julgadores, segurando cacos como fragmentos de sonhos despedaçados. Lágrimas que segurou por anos finalmente escorreram. Richard observava com satisfação pura. Era exatamente assim que gostava de ver pessoas, quebradas, humilhadas, lembrando quem mandava. Mas Richard Valentine acabara de cometer o maior erro da vida. A mulher que humilhava não era mais a jovem vulnerável que manipulara anos atrás. Ela havia crescido, amadurecido e guardava força que nem ela mesma conhecia completamente. E essa força estava prestes a explodir. Isabela permaneceu parada no centro do salão por um momento que pareceu eterno. Lágrimas corriam, mas algo havia mudado em seus olhos. Dor se transformava em determinação. Vergonha dava lugar à raiva, e raiva despertava força enterrada há 10 anos. "Vocês querem saber a verdade?" Isabela disse, voz cortando silêncio como lâmina. "Querem saber por que estou aqui servindo vocês, em vez de tocando nos palcos mais importantes do mundo?" Richard franziu o senho. Não era a reação esperada. Isabela deveria estar correndo humilhada. Em vez disso, estava ali encarando-o com intensidade que o fez recuar. "Não tenho interesse em suas desculpas." Richard tentou retomar controle. "Não são desculpas", Isabela respondeu, limpando lágrimas. "É verdade. Uma verdade que você conhece muito bem, Richard Valentine." A forma como pronunciou o nome, com desdém e conhecimento íntimo, fez pessoas prestarem atenção. Havia história ali.
Há 10 anos eu era estudante de 18 anos na Academia Internacional. Isabela começou, voz ganhando força. Vim do Brasil com bolsa e um sonho. Trabalhava 16 horas diárias para me sustentar. Começou a andar pelo salão, não mais se escondendo. Postura havia mudado completamente. A garçonete submissa desaparecera, revelando algo poderoso. Foi quando conheci este homem, continuou, apontando para Richard. Ele se aproximou quando eu estava vulnerável. Prometeu ajuda, prometeu amor, prometeu futuro brilhante. Richard tentou interromper. Não vou ouvir fantasias. Fantasias? Isabela riu sem humor. Você se lembra da apresentação final do 3º ano? Aquela que determinaria bolsas de continuidade? Rosto de Richard empalideceu. Ele se lembrava. Eu havia preparado minha composição original por meses, Isabela continuou. Você sabia que era minha chance de garantir permanência. Sabia que minha família se endividara. Sabia que aquela apresentação era tudo. Pessoas estavam absortas. Margaret esquecera o vestido. Críticos largaram drinks. Todos ouviam cada palavra. Na manhã da apresentação cheguei para ensaio final, Isabela prosseguiu. O piano estava completamente desafinado, sabotagem deliberada, algumas teclas meio tom abaixo, outras meio tom acima. Murmúrio chocado percorreu o salão. Consegui outro piano, mas minhas partituras haviam sido alteradas. Páginas fora de ordem, notações trocadas. Era impossível tocar. Richard tentou dizer algo, mas voz saiu fraca. A apresentação foi desastre, Isabela continuou. Perdi bolsa na mesma semana, mas o pior ainda estava por vir. Margaret olhou para Richard com horror crescente. Richard, isso não pode ser. Claro que não, Richard disse rapidamente. Esta mulher está perturbada, inventando histórias para justificar fracassos. Fracassos. Isabela riu perigosamente. Quer falar sobre fracassos, Richard? Quer que conte como você venceu o concurso de jovens talentos naquele ano? O rosto de Richard ficou vermelho. Você venceu porque roubou minha composição original, Isabela declarou. A peça que apresentou como sua criação era música que eu havia composto e mostrado apenas para você. Murmurio chocado percorreu o salão. Acusações de plágio eram extremamente sérias. Isso é mentira ridícula, Richard disse, suor aparecendo na testa. É mesmo? Isabela sorriu pela primeira vez desde que chegara ali. Então não se importaria se eu tocasse essa música agora? A música que, segundo você, compôs? Richard ficou em silêncio, percebendo a armadilha. O problema é que a versão que você apresentou tinha apenas a primeira parte. Foi tudo o que eu havia mostrado na época, mas a música completa tem passagens que apenas a verdadeira compositora saberia tocar. Isabela olhou ao redor para todas aquelas pessoas que minutos antes a tratavam como lixo. Querem ver apresentação de verdade? Música que nasce da alma, não comprada com dinheiro e influência. Começou a caminhar em direção ao palco, onde o piano a esperava. Isabela, pare imediatamente, Richard disse, voz desesperada. Com medo de que descubram o que aconteceu, eu afirmo que você apresentou como sua a música que eu compus. E com essas palavras, Isabela subiu no palco. E Isabela subiu os degraus, como se subisse ao altar. Cada passo ecoava pelo salão silencioso. O piano Steinway a esperava como velho amigo não visto há 10 anos. Desça daí. Richard tentou segui-la. Você não pode simplesmente... Não posso o quê? Ela se virou, olhos brilhando. Tocar piano? Vou mostrar para todos o que verdadeiro talento pode fazer. Passou a mão sobre a superfície negra brilhante. O instrumento estava perfeitamente afinado. Teclas pristinas sob luzes do palco. Piano que custava mais que casas, mas para Isabela era apenas instrumento esperando dar vida à música. Por favor, senhorita. O organizador apareceu nervoso. Este piano está reservado para o Sr. Valentine. Deixe ela tocar. A voz veio do fundo do salão.
Dr. Marcus Wellington, diretor da Academia Internacional, havia acabado de chegar. Caminhou com passos determinados, rosto grave. Marcus! Richard disse aliviado. Que bom! Esta mulher está tendo colapso e... Silêncio, Richard. Doutor. Wellington disse friamente. Ouvi tudo. Todos merecemos ouvir essa apresentação. Richard empalideceu. Dr. Wellington era uma das pessoas mais respeitadas na música clássica. Sua palavra tinha peso absoluto. Isabella Costa, Dr. Wellington disse, olhando para o palco. Há 10 anos cometi erro terrível. Deixei circunstâncias me cegarem. Política e influência pesaram mais que justiça. Esta noite quero corrigir esse erro. Isabella olhou para o homem que assinara sua expulsão. E o que espera? Que eu prove valor tocando para entreter essas pessoas? Não. Espero que toque para mostrar a verdade, para mostrar quem realmente é. Isabella olhou ao redor. Todas aquelas pessoas ricas que a trataram como lixo agora observavam com curiosidade e ceticismo. Richard estava no canto, tentando parecer confiante, mas ela via medo em seus olhos. Muito bem, ajustou a altura do banco, mas nas minhas condições. Sentou-se e suas mãos encontraram teclas pela primeira vez em 10 anos. Sensação foi como choque elétrico. Havia esquecido como era natural, certo? A música que vão ouvir se chama Saudades do Horizonte, disse para o salão. Compus aos 19 anos, inspirada na vista da minha janela no Brasil e na dor de estar longe de casa. Richard Valentine a apresentou como criação própria, mas ele conhecia apenas a primeira parte. Fechou os olhos e começou a tocar. Primeiras notas fluíram como água cristalina. Era a melodia que Richard tocara inúmeras vezes, música que fizera sua carreira decolar. Mas havia algo diferente na forma como Isabella tocava. Havia alma, dor, verdade. Pessoas reconheceram a melodia imediatamente. Era uma das composições mais famosas de Richard Valentine. Mas ouvir Isabella era como diferença entre fotografia e paisagem real. Richard tentou se aproximar. Qualquer pianista pode aprender. Então, Isabella fez algo que o calou instantaneamente. Continuou tocando. A música não parou onde sempre parava nas apresentações de Richard. Fluiu para a segunda parte, que ninguém havia ouvido. Notas se tornaram mais complexas, emotivas, contando história que primeira parte apenas sugerira. Margaret levou mão ao coração. Meu Deus, isso é extraordinário. Música ganhou intensidade. Isabella tocava de olhos fechados, corpo se movendo com melodia como se ela e piano fossem um só. Mãos dançavam sobre teclas com precisão impossível. Era assistir 10 anos de saudade transformados em beleza pura. Dr. Wellington observava com lágrimas. Lembrava-se daquela jovem talentosa que perdera a chance. Agora via o que ela poderia ter se tornado. Segunda parte falava sobre esperança perdida e sonhos destruídos. Então veio a terceira parte, que nem Richard sabia que existia. Música se transformou em algo épico, poderoso, sobre renascimento e superação. Impossível, Richard murmurou, mas ninguém prestava atenção. Isabella estava imersa. Dedos voavam com velocidade e precisão que deixavam músicos profissionais boquiabertos. Era a técnica perfeita com emoção genuína, combinação rara que separava artistas de intérpretes. Quarta e última parte era sobre triunfo. Não riqueza ou fama, mas força interior para continuar quando tudo parece perdido. Notas se elevavam como hino de vitória, enchendo cada canto com energia que arrepiava. Quando a última nota ecoou, silêncio foi absoluto por momento eterno. Então, lentamente, uma pessoa começou a aplaudir, depois outra e outra. Em segundos, salão inteiro estava de pé, aplaudindo com intensidade que fazia paredes tremerem. Não eram aplausos educados da alta sociedade.
Eram aplausos genuínos de pessoas que presenciaram algo extraordinário. Isabela abriu olhos e olhou para o salão. Pela primeira vez em 10 anos, estava exatamente onde pertencia. Os aplausos continuaram por 5 minutos ininterruptos. Isabela permaneceu sentada ao piano, lágrimas correndo, mas desta vez de alegria e libertação. Havia guardado aquela música por 10 anos, finalmente a deixando livre. Dr. Wellington foi primeiro a subir no palco, olhos marejados quando se aproximou. Senhorita Costa, disse, voz embargada, em 30 anos dirigindo a academia, nunca ouvi nada assim. Nunca presenciei tal pureza artística. Isabela se levantou, ainda tremendo. Dr. Wellington, Não, a interrompeu gentilmente. Deixe-me falar primeiro. Há 10 anos, tomei a pior decisão da minha carreira. Deixei política e influência ditarem escolha. Expulsei uma das maiores promessas que já passou pela instituição. Salão inteiro ouvia cada palavra. Richard tentou se aproximar, mas pessoas o bloquearam fisicamente. Esta noite ficou claro que injustiça terrível foi cometida, continuou. Não apenas contra a senhorita Costa, mas contra o mundo musical. Virou-se para o salão. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar Isabela Costa, verdadeira compositora de Saudades do Horizonte e uma das pianistas mais talentosas da geração. Novos aplausos explodiram. Margaret, que esquecera o vestido, gritou brava como na ópera. Dr. Wellington, James Morrison, crítico do jornal mais influente, cortou o ar. Está sugerindo que Richard Valentine cometeu plágio? Dr. Wellington olhou diretamente para Richard, pálido como fantasma. Estou dizendo que ouvimos performance que torna impossível negar verdadeira autoria. A complexidade, profundidade emocional, passagens que só a compositora original conheceria, evidência fala por si. Richard conseguiu se aproximar. Isso é ridículo. Vão acreditar em fantasias de garçonete perturbada. Cale a boca, Richard. Victoria Sterling, crítica mais respeitada do país e jurada do concurso que Richard vencera, aproximava-se pelo salão. Victoria. Richard tentou sorrir. Que surpresa! O que presenciei esclarece questões que sempre tive sobre aquela apresentação há 10 anos, Victoria disse alto. Música estava tecnicamente perfeita, mas faltava alma. Agora entendo por quê. Subiu no palco ao lado de Isabela. Senhorita Costa, em nome da comunidade musical internacional, peço desculpas. Fomos cegos por reputação quando deveríamos ter seguido instintos artísticos. Patrícia, assistente de Richard, apareceu correndo com o celular. Senhor Valentine, precisamos sair agora. Os jornalistas estão chegando. A notícia já está se espalhando pelos grupos da alta sociedade. Richard sentiu o mundo desmoronando. Carreira, reputação, tudo sendo destruído em minutos. Senhorita Costa, Dr. Wellington disse formalmente, gostaria de proposta oficial. A academia oferece posição como professora titular e oportunidade de completar estudos com despesas pagas. Salão explodiu em aplausos. Isabela mal acreditava. Além disso, Victoria acrescentou, convido-a para a série de apresentações solo nos melhores teatros. É hora do mundo conhecer a verdadeira Isabela Costa. Margaret se aproximou, champanhe ainda no vestido, mas sorrindo genuinamente. Senhorita Costa, devo desculpas sinceras, julguei pela aparência. Gostaria de convidá-la para tocar no baile beneficente da próxima semana, como nossa artista principal. Uma por uma, pessoas que trataram Isabela como lixo se aproximaram oferecendo oportunidades. Produtores, organizadores, patrocinadores, todos queriam associação com a verdadeira história. Richard tentou cartada desesperada. Vocês estão cometendo erro terrível. Minha família, influência, sua família já foi informada. Dr. Wellington disse friamente. Seu pai ligou pessoalmente se desculpando. Estão cortando laços profissionais. Era golpe final. Richard Valentine
Na visão de Isabela, o responsável pela sua queda estava sozinho e abandonado. Isabela desceu do palco e caminhou até Richard. Ficaram face a face, como 10 anos atrás. Sabe qual é a diferença entre nós? Isabela disse calmamente. Você sempre teve tudo, mas nunca soube valorizar. Eu perdi tudo, mas aprendi que verdadeiro valor vem de dentro. Virou-se para o salão de pessoas que agora a olhavam com respeito. Por 10 anos, carreguei dor da injustiça. Hoje a transformei em música, e música sempre vence. Dr. Wellington se aproximou novamente. Senhorita Costa, há uma última coisa. Amanhã gostaria que viesse à academia. Temos documentos para corrigir e diploma atrasado para entregar. Isabela sorriu através das lágrimas. Será uma honra. Enquanto o evento terminava, Isabela se viu cercada por pessoas genuinamente interessadas. Oportunidades negadas por 10 anos se multiplicavam. Do outro lado, Richard saía sozinho pelos fundos, carregando os destroços de uma reputação que muitos ali passaram a questionar. Isabela olhou última vez para o piano que mudara sua vida. Amanhã seria novo dia. Voltaria a ser quem sempre deveria ter sido. Música fazendo música, artista criando arte, mulher realizando sonhos através de talento e determinação. A garçonete havia desaparecido para sempre. Em seu lugar estava Isabela Costa, pianista e compositora, pronta para conquistar o mundo pelos próprios méritos. Justiça havia sido feita. Música havia vencido. E sonhos, mesmo aparentemente mortos, às vezes apenas esperam o momento certo para renascer mais fortes que nunca. Você já foi tratado como invisível? Hoje a Isabela provou o que importa. Quando a verdade toca, o barulho da arrogância fica pequeno. Talento não precisa de permissão, só de coragem para apertar a primeira tecla. Se essa virada te arrepiou, deixa o like agora e comenta: eu não sou invisível. Isso ajuda a mostrar este vídeo para mais pessoas que precisam dessa mensagem. Inscreva-se no canal porque vem muita história boa pela frente. Um abraço e até o próximo vídeo.